Bons e velhos tempos. Muitas vezes ficamos presos a pensar nesta fase quando recordamos de algo que já passamos, não é assim? Ou até mesmo quando ouvimos alguém dizer. Porém, há um perigo que rodeia esta frase. Muitas pessoas encontram-se presas ao passado, recordam com saudade os momentos que viveram e frequentemente usam expressões como nos meus velhos tempos ou no meu tempo. Estas expressões são um apego a um período que já não existe e que, em vez de servir como uma referência para o presente, transforma-se numa residência emocional permanente. Acabam por se condenar a um sofrimento constante e inescapável, uma vez que a vida está em constante movimento e evolução. O apego ao passado pode ser um disfarce para os medos e frustrações que sentimos em relação ao presente e ao futuro. A nostalgia, muitas vezes, é uma forma de nos refugiarmos do presente, onde talvez enfrentemos desafios e incertezas, e do futuro, que é desconhecido e, por isso, assustador. Será que este apego ao passado é, na verdade, uma forma de fugir do medo e de encarar o presente? A verdade é que quando uma pessoa está presa ao passado, a sua mente tende a recordar apenas os momentos bons e a esquecer-se de tudo o que foi negativo. Esta visão distorcida pode levar a tentar reviver um relacionamento amoroso que, apesar de ter tido bons momentos, também foi marcado por muitos problemas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz, porventura. Não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Este versículo é lembrete de que Deus está constantemente a trabalhar em novas direções para as nossas vidas e que o apego ao passado impede-nos de ver e abraçar o que é que há de preparado para nós. Na fé, assim como num relacionamento humano, a paixão inicial deve evoluir como um amor verdadeiro, que não se baseia apenas em emoções, mas na certeza e na confiança, que ultrapassa qualquer dificuldade. Viver esta nova fase da vida é essencial. Se ficarmos presos ao que passou, acabamos por tropeçar e até mesmo andar para trás. O amor inteligente olha para o futuro com esperança e confiança, sabendo que Deus está no controlo, sempre a criar algo novo nas nossas vidas. Será que você está disposto a largar as lembranças do passado e a olhar para o que está à sua frente? Seja na vida sentimental, espiritual ou pessoal, é essencial fazer um esforço consciente para deixar o passado para trás e abraçar o presente e o futuro. Recordar o passado pode ser uma forma saudável de aprender com ele, mas não podemos usá-lo como um refúgio ou desculpa para não enfrentar os desafios do presente. O futuro está repleto de possibilidades novas. Portanto, o desafio é estar pronto para deixar o passado para trás e abraçar o futuro com fé e determinação. A resposta está nas suas mãos. Que Deus abençoe a todos. Estamos com vocês, então, no Luxemburgo em Direto. Hoje, quarta-feira, dia 17 de março, né? Você vê como o tempo ele tem passado rápido, o tempo ele não espera por ninguém. Você veja que a pessoa que está sofrendo é ela que vai ficando para trás na vida, né? Porque o tempo não para por ninguém. Se uma pessoa nesse momento está no hospital internada, o tempo não vai ficar parado porque ela está internada. Se ela está chorando, triste, angustiada, o tempo não para por ela. Quem perdeu a vida, por exemplo, nesses dias passados, o tempo não parou, o tempo continuou, não é verdade? Os dias avançaram. E aquelas pessoas, então, é que perderam a sua vida. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você que nós não podemos perder tempo. Perder tempo com relação à nossa vida, à esperança que temos. Porque se temos uma esperança de termos uma vida diferente, uma paz interior, uma alegria, por quê? Por que abrir mão dessa esperança que se tem? Você vê que tem pessoas que lutam por tantas coisas, tem pessoas que fazem tantas coisas por algo que elas acreditam, mas que na verdade destroem a própria vida delas. Pessoas que insistem, por exemplo, num relacionamento frustrado, e elas insistem naquele relacionamento frustrado. Pessoas que se envolvem no mundo dos vícios, e elas insistem no vício. Eu conheci um senhor, conheci porque ele faleceu, infelizmente, né? Eu conheci no hospital,
que pediram uma visita e ele estava com cirrose. Ele devia ter por volta de 38 anos, perto de 40 anos. E a esposa dele estava lá, eu perguntei para ela assim, mas por que o seu marido chegou a esse ponto? E ela falou assim, olha, não é a primeira vez que ele fica internado. O médico falou para ele assim, não volte a beber, que se você beber você vai morrer. Mas ele não deu ouvidos, ele saía do hospital, ficava um tempo sem beber, depois voltava com os amigos, gostava de ficar na frente da casa tocando a sua viola, o seu violão, e cantando com os amigos e bebendo. E agora ele está nessa situação. E quando eu fui vê-lo no hospital, ele estava realmente já num estado terminal, todo amarelo, e ele acabou falecendo. Mas ele teve oportunidade de mudar de vida. Então é que eu digo uma coisa a você, se você tem uma oportunidade, tem uma esperança de mudar de vida, não perca. E é o que nós estamos aqui para levar para você, uma esperança de vida, uma oportunidade, a fé em Deus. Aonde quer que você esteja nos acompanhando nessa programação, que você possa crer e confiar nesse Deus poderoso. Vamos acompanhar agora uma história, um caso verídico da Esther. Da Sofia, desculpa lá, né? A Sofia, né? A história verídica da Sofia. A Sofia, ela sofreu muito com a ausência do pai. O pai era muito ausente. E ela, por causa disso, com 13 anos de idade, se envolveu em vícios, noitadas, festas, destruiu a sua vida. Ela que tinha, podemos dizer assim, um futuro, entre aspas, né? Ela acabou escolhendo um mau caminho. Vamos acompanhar agora, então, a história da Sofia. Eu era arrogante e eu queria fazer as coisas do meu jeito. No início do meu namoro, eu também era muito assim. No fundo, eu queria mandar. Eu sempre fui uma criança que só vivia basicamente com a minha mãe e com a minha irmã, porque tivemos um pai muito ausente. Então isso acarretou com que eu fosse um pouco mais sozinha, eu e a minha irmã, porque a minha mãe também vivia a trabalhar e era eu mais e a minha irmã. Com o tempo eu tornei um pouco dona de mim, porque eu não tinha então os meus pais basicamente presentes comigo. A minha mãe trabalhava e o meu pai estava fora. E fui crescendo assim, com muita liberdade. Quando o meu pai vinha, para mim era um bocadinho... eu não gostava muito. Porquê? Ele dava-nos coisas, preenchia-nos com coisas que queríamos, mas na verdade nós não tínhamos a presença dele. Então ele tornava-se... o meu pai era aquele homem que ele dizia que não podíamos fazer isto ou aquilo, quando ele não era o exemplo. E isso para mim acarretou muito eu ser o dona de mim, então como eu falei, e eu não aceitar isso da parte dele. Era uma revolta que eu tinha. Com 13 anos eu já saía para as noites. A minha mãe pensava que eu ia dormir à casa de uma amiga e eu ia fazer isso e ela não sabia. E como o meu pai não estava cá, então ele não sabia o que eu fazia. E por isso eu ser uma jovem que cresceu muito liberal. E uma altura ele virou-se para mim e disse: se tu um dia fumares, se tu um dia fizeres tatuagens ou piercings, eu ponho-te fora de casa. E eu fiz tudo isso. Tudo que ele não queria que a Sofia fizesse, a Sofia fez. Depois os meus pais mais tarde separaram-se, porque eu via que a minha mãe não era feliz e a minha mãe também sofria depressão. Só que eu tornei-me uma Sofia muito autoritária, eu era muito, ou seja, eu queria mandar dentro de casa e até às vezes na minha mãe. Eu não media o que dizia, eu era arrogante, eu queria fazer as coisas do meu jeito e eu estava completamente errada, mas eu, por exemplo, podia acontecer algo
Uma altura aconteceu uma coisa grave em casa, em que eu irritava-me facilmente e eu peguei num ferro da roupa e atirei com a força que eu tinha, atirei o ferro para esse meu familiar, só que eu não acertei. E, ou seja, eu ficava com aquele sentimento de remorso porque fiz aquilo, mas passava e eu tornava a ser a Sofia intolerante, eu tornava a ser a Sofia autoritária e ia fazer as coisas do meu jeito. No início do meu namoro, eu também era muito assim e eu chateava mais vezes só porque sim. Eu era a dona de mim, eu queria mandar, então como eu não tive esse exemplo também de pai, eu tornei-me assim. A Igreja Universal eu conheci através de um testemunho no trabalho. Eu comecei a trabalhar com essa senhora e ela falou-me do testemunho dela, e o que me chamou a atenção, porque era da depressão e como a minha mãe também tem depressão, então o testemunho dela chamou muito a atenção. E a partir daí comecei a frequentar a igreja, às quartas, aos domingos, às sextas, e foi aí que começou o meu processo de libertação. A primeira vez que eu vim à igreja, para mim foi, eu senti paz e senti que era o lugar que eu tinha que ficar. E desde aí, então, ouvindo a palavra, eu fui-me libertando e comecei também a minha caminhada com Deus, onde eu me tornei uma pessoa melhor. Comecei a deixar as coisas que eu fazia, fosse a mentira, fosse manipular, fosse a forma como eu agia arrogante. Eu sabia que ao ouvir a palavra eu não podia ser assim, eu tinha que ser diferente e também para ter Deus dentro de mim eu não podia ter essas coisas. Eu ouvi falar do Espírito Santo e foi aí que eu comecei a lutar para ter o Espírito Santo. Então eu percebi que para receber o Espírito Santo eu tinha que me perdoar a mim mesma pelas coisas erradas que eu fiz, os maltratos que eu fazia à minha família, e pedir perdão a eles. E então aí eu entreguei a Deus essa culpa por as coisas porque estavam dentro de mim. Enquanto eu não entregasse essa culpa para Deus, eu não ia receber o Espírito Santo. E foi aí que então, num domingo, eu disse: Deus, não chega, eu vou-te entregar esta dúvida, estas culpas, porque o Senhor me perdoa, então eu entrego para Ti. E foi aí que eu recebi o Espírito Santo, que foi uma paz muito grande. Eu sorri muito e eu contava aos meus familiares de Deus, para eles, foi muito bom. Hoje eu sou transformada, eu já não sou a Sofia que era arrogante, não sou uma pessoa irritada, eu sou uma pessoa calma. Hoje eu transmito essa calma para as pessoas e ajudo as pessoas também. Eu que era uma pessoa explosiva, que eu não sabia ter uma conversa, hoje eu falo calmamente com as pessoas, eu sou compreensiva e estou ali para ajudar para o que for preciso. E hoje a minha família vê essa diferença em mim. Jesus transformou a minha vida, por isso eu sou um milagre de Jesus. Veja aí a Sofia relatando, você veja, com 13 anos, ela já estava nas noitadas. Você vê que ela escolheu o que era errado. Com certeza, houve pessoas que deram a ela conselhos, a mãe, com certeza, pessoas que é conhecida, falaram: Sofia, não entra nessa vida, sai dessa vida, Sofia. Mas ela não deu ouvidos. E conforme o tempo ia passando, ela se aprofundava no sofrimento. E a vida dela chegou no fundo do poço. Graças a Deus que ela teve a oportunidade de conhecer o poder de Deus. Ela recebeu o convite, como você está recebendo nesse momento, para conhecer o poder de Deus. E no momento que ela aceitou esse convite, ela se entregou a Deus. O que é que você tem que fazer? Entregar a sua vida a Deus. Entregar o seu interior. O que Jesus quer, o que Deus quer, é o seu interior.
que está dentro de você, sua vida. Que você tome uma decisão e diga assim, meu Deus, eu preciso de ti. Foi o que ela fez. Recebeu o Espírito Santo e hoje a sua vida está completamente transformada. Aproveitamos para fazer um convite a todos vocês, que hoje nós estaremos em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Fazendo aquele estudo especial do seu Bispo Macedo, falando sobre o Reino de Deus, para que você possa ter um encontro com esse Deus, para que você possa conhecer em todo o Luxemburgo. Se você quiser a minha ajuda, eu estarei hoje aqui no Luxemburgo, na 4 Place de Estrasburgo, 4 Place de Estrasburgo, bem no centro do Luxemburgo, ali próximo a H. Terei imenso prazer em poder atender você, tá bom? Prepare agora o seu copo com água, porque nós vamos agora ao nosso SOS espiritual, onde está lá o pastor João, né? Pastor João vai estar lá no SOS espiritual. Desculpa, eu estava vendo quem é que estava lá, né? Pastor João é que está no SOS espiritual e ele vai ler alguns nomes de pessoas que nos ligaram e vai fazer oração por todos vocês, tá bom? Pastor João, poderia ler alguns nomes de pessoas que nos ligaram? Olá, Bispo Gilmar e a todos do programa Luxemburgo em Direto. Nós estamos na nossa central de atendimento. Estamos à disposição de todas as pessoas que estão a passar por momentos difíceis na sua vida. Você que está desesperado, aflito, sem saber o que fazer diante dos problemas que você tem enfrentado, você pode ligar agora mesmo para o mais 352 661 483 761 e nós estamos aqui prontos para lhe ouvir e para lhe ajudar. Nós queremos ver você bem, nós queremos que você seja livre desse sofrimento e estamos à sua disposição para lhe ouvir. Como nós temos o pedido de ajuda do João, ele que tem enfrentado problemas na vida econômica, ele diz: não consigo arranjar emprego e tenho enfrentado problemas também familiares e isso tem trazido a tristeza e feito ele entrar em um estado de depressão. Nós temos também o Sr. Antônio, que está com problemas de saúde, com dores mais precisamente na coluna e não consegue trabalhar e consequentemente tem tido problemas na vida financeira. Essas pessoas, tanto o João como o Antônio, já foram devidamente orientados e receberam orientação para participarem às segundas-feiras na reunião da prosperidade com Deus, onde lutamos pela vida financeira. E você que me acompanha está a passar, seja por problemas econômicos ou em outra área da sua vida, nós estamos de portas abertas, prontos para lhe receber e para lhe ajudar. Inclusive, eu estarei presencialmente em Este Soralzete, onde você poderá nos procurar, nós teremos o maior gosto em lhe ouvir e em lhe ajudar. O endereço é número 4, Rua São Vincent, bem próximo à rua principal, a Rua Alzete. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Se você puder, pegue o seu copo com água, vamos unir nossa fé. Meu Deus, nós unimos a fé em oração neste momento, por todas as pessoas que têm enfrentado momentos difíceis na sua vida. Essa pessoa que já não sabe mais o que fazer, que já bateu em tantas portas à procura de uma solução, mas aquilo que ela tem visto é sofrimento, é dor, é angústias. Mas eu lhe peço, meu Deus, visita essa pessoa agora e arranca o sofrimento, arranca a dor, arranca a doença, os problemas que têm tirado a paz, que têm afligido essa pessoa, arranca-os da vida dela e que ela encontre a solução, porque o Senhor é a solução. E que através dessa água, essa pessoa receba a vida e ela receba a força. Amigo, amiga, beba da água e receba a vida, receba a força que vem de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bem? Graças a Deus. Agora, você tem que tomar uma decisão na sua vida. O programa Luxemburgo em Direto está chegando ao seu final, mas você tem aí no seu rodapé do seu televisor o site, o website da igreja, o telefone, onde você pode entrar em contato conosco. Tá? Semana Santa, que começa do dia 29 de março até o dia 5 de abril, onde teremos o grande clamor ao pé da cruz na Sexta-feira Santa, pelas 15 horas, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até amanhã. Há pessoas que estão a sofrer em silêncio, dentro de casa, dentro da família, e muitas já não veem saída.
Mas a palavra de Deus nos ensina algo poderoso. O Senhor Jesus sofreu, morreu na cruz, mas ressuscitou. E porque Ele venceu, você não pode aceitar o sofrimento. Existe uma solução, existe restauração, existe resposta para a sua família. No dia 3 de abril, Sexta-feira Santa, um propósito que acontece apenas uma vez por ano. Uma oportunidade que não pode ser adiada. Não encare como mais um evento. Este pode ser o dia em que a sua história começa a mudar. A família ao pé da cruz. Sexta-feira Santa, 3 de abril, às 15 horas.